Olá! Estamos aqui em mais um episódio, A Dor e a Delícia de Ser o que é. E o convite de hoje, ele já vem recheado de reflexão. Quero que você pense aí na sua casa e na sua vida. Quando você tem uma questão para resolver, com certeza você busca as ferramentas, você busca as pessoas, né, que podem te apoiar com isso. E a gente está sempre em busca do tal do mundo melhor. Você não está em busca do mundo melhor? Eu tô. E quando a gente pensa nesse mundo melhor, acho que você já deve ter ouvido, mas vale lembrar. O mundo melhor começa dentro da nossa casa. Quando eu faço uma pequena ação em prol de um bem e de preferência de um bem comunitário. Quando eu começo a fazer pequenas coisinhas que beneficiam a minha filha, o meu filho, a minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe, que aí essa pessoa também vai acabar levando isso para os ambientes dela e assim a gente vai escalando para esse mundo melhor chegar. Mas e quando nós temos situações em que nós queremos melhorar um pouquinho aquela situação, só que a gente não tem acesso. Quem será que faz isso por nós? Então hoje, eu trouxe aqui uma pessoa que é muito importante, ele vai representar todas as figuras como essa em todo o Brasil, mas a gente trouxe aqui hoje o vereador, conhecido como Tio Fabiano, que está hoje no município de Várzea Paulista, para contar sobre isso, né. E quando eu vejo que tem algo a melhorar, que eu tenho alguma ideia que é para um bem comum, mas eu não como que eu chego? Com quem que eu falo? Eu não como que eu faço para melhorar uma coisa na minha rodovia, na praça perto da minha casa, com o grupo que eu faço parte? Então, tio Fabiano, vou chamar de tio Fabiano, que é como as pessoas conhecem. Eu quero agradecer por você estar aqui, por esse bate-papo, e já quero que você se apresente aí para quem está assistindo a gente. Paula, eu que tenho que agradecer de fazer parte desse momento tão especial, desse seu podcast. Para mim tá sendo uma honra participar. Tô Ah. nervoso, viu? Porque olha, Faz eu parte. falo assim que é uma responsabilidade muito grande você participar de um bate-papo, né? Uhum. De uma conversa, ainda mais quando você sabe que tem as câmeras te filmando. Aham. É uma responsabilidade, ainda mais depois Sim. de uma iniciativa aí que você iniciou esse podcast com a sua, vou falar assim, a apresentação muito importante. Quero te Aham. agradecer pelo convite e também Aham. te parabenizar. Bom, que nem você mesmo, posso te chamar de tio? Pode, eu falo que eu sou a pessoa que mais tem sobrinhos, não É somente em mesmo. Várzea Paulista, né, todos me chamam de tio, modo carinhoso que todos recebem, aquele que já foi transportador. Eu falo: "Eu fui transportador, e até hoje eu levo o tio", mas na verdade eu sou o Fabiano Soares de Lima, né, Uhum. mais conhecido como Fabiano Lima, só não colocamos ali o Soares, mas ficou Aham. Fabiano Lima. É um modo que eu sempre utilizei, não tirei da minha origem. Poderia muito bem agora, como estou como vereador, retirar lá: "Ah, vou tirar o tio", não, já Aham. é minha Aham. origem, Paula, é minha origem. É que nem vamos falar assim: "Ah, o médico usa o doutor". Aham. Todo mundo acostuma: "Ah, eu não consigo chamar doutora Paula". Aham. Se eu for falar de Paula, parece que falta alguma Falta, coisa. é. E eu vejo no meu dia a dia que realmente falta quando a pessoa me chama de Fabiano. Eu falei: "Nossa, Fabiano", a Aham. pessoa tá brava comigo. Não é assim? É. Você não tem filho? E Sim. de repente você fala assim: "Joãozinho", É. aí ele já se Aham. pega: "Ih, minha mãe tá brava", Aham. né. Aham. Então você tem um modo carinhoso. Então assim, Paula, obrigado. É muito gostoso de participar desses bate-papo. Eu acho que, assim, tem muito a somar com a gente, ainda mais quando a gente foge um pouquinho da nossa zona de conforto Aham. e consegue a gente fazer esse bate-papo, né. Fabiano, né, Aham. mas assim, pode me chamar de tio. Ah, muito bom. Agora eu vou chamar de Fabiano. Eu chamei de tio, porque é uma trajetória muito linda que vocês vão conhecer, né. Mais pra frente a gente vai trazer qual é toda a trajetória do tio Fabiano, do Fabiano Lima, como é que foi esse processo, inclusive, de ligação. Então, ó, primeiro, como já é aqui, hein, ó, já vou colocar, ele falou que ele, quando tá um pouquinho fora da zona ali de conforto, esse podcast, eu falo que é o podcast que tira todo mundo da zona de conforto, porque a gente tem que falar de dor e delícia. E como eu falei em todos os outros episódios, a dor complementa a delícia, né, a gente é feito disso, a gente tem que saber honrar o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Agora falar sobre isso para as pessoas, na frente da câmera, com sei lá quem, sei lá quantas pessoas ouvindo, eu sei que é mais desafiador. E eu quis, assim, manter essa ideia, porque é nessa hora que a gente traz momentos que conectam com quem está assistindo ali, né. Na hora que a gente fala da nossa vulnerabilidade, alguém fala: "Cara, sozinho, não tô sozinho", né. "Nossa, eu também vivo isso".
Então, primeiro de tudo, né, eu quero trazer vamos começar de trás para frente. Quero trazer qual é a dor e a delícia de ser uma figura pública e de ser uma figura que trabalha com a política, de ser um vereador, né, porque muitas vezes as pessoas, elegem ali, né, todo mundo que vai trabalhar por nós, muitas vezes elege e fala assim: "Ah, vida é fácil". Quantas pessoas, né, a gente tem isso culturalmente, de olhar ali e falar assim: "Ai, é político, não trabalha". E assim, a gente que acompanha o seu trabalho, né, eu tenho também o privilégio de estar por perto ali, né, de acompanhar o trabalho, a gente sabe que, na verdade, é exatamente o contrário, né, é aquela vida, aquela correria. Então, vou deixar você contar um pouquinho, qual é a dor e a delícia de ser o vereador Fabiano Lima? Me conte. Paula, foi que comecei te falando, né, é uma zona de conforto. Eu já participei de reuniões com mais de 1000 pessoas, então, assim, é o meu a minha vamos falar, eu tô no meu reduto. Aham, Hoje aqui é um desafio, aham. porque quando você fala para mim qual a dor e a delícia, vereador não é somente: "Ah, o vereador tá ali, ele postou uma foto. Ah, o vereador tá ali, ele não tá fazendo nada". O vereador é 365, 24 Entendi. horas por dia. O WhatsApp não para, telefone não para, não é fácil. A gente fala assim, tem hora que você tem que ter um autocontrole para você poder administrar tudo, porque do outro lado tá uma pessoa que confiou em você, ela depositou um voto em você. Então o que que ela espera de você? Pelo menos um retorno. Então, é desafiador? É desafiador, porque a gente está vivendo uns momentos no cotidiano da nossa vida, ele vem apresentando uns obstáculos. Você muitas vezes você fala assim: "Ai, Fabiano, você não pode falar o não". Nós nunca vamos falar o não. Estamos trabalhando sempre por melhor. Então, quando você fala a dor, qual que é a dor hoje? É você tá querendo fazer tudo que a pessoa te pede e às vezes não Hum, consegue. Não pode. uhum, Às vezes por força maiores uhum, de não ter aquela naquele momento que você precisa. Às vezes a força maior de falta de recursos humanos, falta de recursos financeiros. uhum. Então tudo isso envolve. Eu falo que a dor e a delícia de ser um vereador é misturado. Aham, O mesmo imagino. tempo que quando eu fui eleito eu fiquei feliz. Aquilo deu uma descarga de adrenalina de mim. Mas eu fiquei feliz porque eu ganhei? Não. Eu fiquei feliz porque eu sabia que eu ia realizar aquilo que eu sempre sonhei. A descarga de adrenalina foi muito grande, foi muito grande. Então ali começou um momento muito importante na minha vida, um momento que eu sonhei, um momento que eu construí, e tudo que eu construí, Paula, até esse momento, até hoje, vamos falar, sexta-feira 13, né, Aham. então até hoje eu construí na base familiar. Então é Que sempre ali lindo. construindo com a minha esposa, com a minha família, Uhum, né. Meus pais hoje não estão mais aqui, mas eles acompanharam um bom período, né. A gente você uhum, não constrói, uma carreira política da noite para o dia. hum, Não existe aquele estouro de fenômeno: "Ah, estourou em rede social". Mas estourou em rede social porque você fez o quê? Uma brincadeirinha, você uhum, colocou aquilo, atraiu. Então, na carreira política, o que existe é uma trajetória, uhum, como existe numa carreira profissional. Ah, a pessoa acabou de sair de uma faculdade. Ah, eu me formei em direito. Amanhã eu já estou defendendo altos nomes. Não, ele vai construir a sua carreira. uhum. Então, o advogado, o médico, psicólogo, todos eles constroem. E o vereador é a mesma coisa. O político é a mesma coisa. Vamos usar a figura política. Aham. Porque quando a gente fala vereador, ele é uma É fatia, um caminho, é um um, dos, né, caminhos. um deles, né? Porque a Uhum, gente está falando assim, ele está representando uma parte local. uhum, Ah, mas então, Fabiano, você só trabalha no município, então você só está vendo lá do município? Não, aí vem a uhum, delícia. Aí vem a delícia de você poder sair de dentro do seu conforto, do seu município e buscar novos horizontes. E você chegar dentro de um estado, ou uhum, também dentro de um país, você poder buscar novas fronteiras, né? uhum, Então é aquela fatia. Depois a gente vai subindo, degrau a degrau. E a dor é aquilo que eu falei. É muitas vezes você saiu, você se torna uma figura pública, você se torna uma figura visível, que eu uhum. nem utilizava a dor. Eu utilizava assim, a delícia, porque eu sei que a dor e a delícia de ser um político andam junto. Aham. Andam junto, lado a lado, caminhando, correndo ali. É. E é isso que eu vejo hoje na figura do Fabiano aqui dentro do Várzea Paulista. Eu vivo um momento, um sonho.
Foi um sonho que eu tive, um Que sonho que lindo. eu via várias políticas, várias figuras políticas aqui em Várzea Paulista que eu acompanhei, eu via aquela pessoa chegando em um colégio, entrando em um colégio e eu aquela pessoa vindo, sabe, ela chegando. Ou eu acompanhando uma rede social, acompanhando uma televisão, eu falei: "Nossa, que legal", né. E com o tempo você vai modelando a sua pessoa, né, e até chegar onde nós chegamos hoje. Ah, que coisa linda de ouvir, gente, porque eu gosto sempre, sabe, vou falar Fabiano agora, Pode hein. falar. Eu Então ela gosto tá se brava comigo. Ah, então não, então tio Fabiano, ó, eu gosto de contextualizar, de levar um pouco para quem está assistindo, Sim, porque todo mundo tem um sonho, né, todo sim, mundo tem, até quem não sonha mais, porque às vezes a vida judiou tanto que a pessoa não sonha, a gente tem ali um sopro divino que não deixa a gente deixar de sonhar. Mesmo quando a gente não quer, tem dias que a gente olha e fala: "E se?". Aí, às vezes, né, quem tá muito machucado, às vezes guarda aquilo, não, se nada, mas sonhou, né, sonhou. Então é tão legal ouvir isso, ouvir que um dia foi um sonho e que depois isso virou um caminhar e que hoje é uma realização, né, e dá pra ouvir, é muito bacana te ouvir falar, como a dor e a delícia é a mesma, né, porque isso demonstra mesmo o carinho, a dedicação. Quem sonha e conquista, normalmente, assim, encara mesmo a dor e a delícia, a mesma lado a coisa, lado, né. é, lado a lado, a mesma coisa. Ah, enquanto é uma dor também, é um desafio, mas é gostoso de estar ali. E aí, né, eu vou até caminhar um pouquinho mais, assim, eu quero, quero comentar, né, conversar com quem está aqui. Eu fiquei pensando enquanto você falava, quando a gente trabalha numa empresa ou até por conta ali, às vezes a gente tem um gestor, né, um coordenador, tem uma pessoa ali cuidando do que a gente vai fazer. Enquanto você falava, me veio isso, eu falei: "Que loucura, né", porque ele você tem um monte de chefe, não tem? Que é cada Mais de 119.000 chefe. eu imagino, cada cidadão que faz um pedido É, fica ali naquela expectativa real, né, sem saber o que acontece nos bastidores, sim, né. Então, e uma característica legal, assim, que foi até o que me fez desejar trazer você aqui para que as pessoas ouvissem, é que eu vejo você como um político, um vereador ali diferenciado, né. Eu vejo você, muito na parceria com a GC2 ali, mostrando este trabalho, sim, isso é tão bacana, porque agora eu vou falar como munícipe, né, como legal. a pessoa que está assistindo do outro lado. Às vezes a gente faz o pedido e a gente não sabe tudo o que está acontecendo por trás, toda a parte burocrática, né. Uhum. Na verdade é para isso que o caminho que eu falei lá no começo era esse, às vezes eu falo: "Ah, eu gostaria muito de colocar plantinhas nessa pracinha", e eu estou falando de que não é nenhum problema, de uma coisa pequena, né, porque tem problemas até maiores. "Quero colocar uma plantinha nessa pracinha, porque eu acho que ia ser tão bacana, vir com as crianças, passear e tal". Como que eu faço isso? Pra quem que eu falo? Então, na cabeça de quem pede, simples. Ah, eu vou falar com o tio Fabiano vai pedir pra Jesus, pra alguém, pra uma pessoa, e vai resolver, sem saber que tem toda uma trajetória. Sim, Então, é muito bacana esse trabalho que você faz de trazer para a rede social, de mostrar, sabe, de mostrar o caminho, de mostrar onde você está indo, o que você está fazendo. Tô falando realmente como uma pessoa uhum, que, vê o seu trabalho, que acompanha, que mora, né, onde você, faz ali todo o trabalho, porque é essencial para quem está assistindo, não é, gente? Vocês estão aqui, pode até comentar aqui como é importante pra gente ver acontecendo, pelo menos alguém lutando pelo que a gente deseja. sim. Mas como eu falei, né, tem um montão de chefe. Como é que é isso? Conta pra mim. Paula, às vezes muita gente fala: "Nossa, ele comemorou uma simples roçagem de mato. Nossa, ele comemorou simples uma troca de lâmpada. Ah, tem tanta coisas mais importantes para se fazer?" Tem, concordo. Nós temos coisa muito mais importante para fazer. Mas o que que é uma simples roçagem? O que que é uma simples troca de lâmpada? Pra quem Para pediu, quem é pediu. muito importante. Então, assim, nós tentamos hoje acolher a todos os via rede social, via WhatsApp, ou até mesmo via e-mail que a gente recebe, o nosso gabinete recebe, e esse pedido ele é tratado, ele é acolhido com carinho, porque ali começa um trabalho de equipe. Minha assessoria recebe, notificam: "Olha, a Paula pediu uma roçagem perto da casa dela". Aí nós temos que identificar, é uma área pública, é uma área privada,
Porque Uhum. se é uma área particular, a prefeitura não pode simplesmente chegar lá e cortar, ela tem que notificar o dono, ela tem que primeiro o dono vai cortar, se não, após a notificação, eles não fazem o serviço, a prefeitura vai multar. Uhum. E uma simples roçagem, Paula, ele é nada mais do que um cuidado da saúde, porque quando Pública. você tem pública, quando você tem É. um mato do lado da sua casa, você está com risco de inseto, escorpião, barata, rato, até Uhum. cobras. Então, assim, não é uma simples roçagem que a gente vai comemorar. É um trabalho da gente receber esse pedido, fazer a triagem, fazer o documento, porque a gente faz um documento, tramitar esse documento, encaminhar para a unidade gestora. Então, o vereador tem todo esse processo. Quando chega na unidade gestora, eles vão fazer, eles acatam esse pedido do vereador, eles vão colocar no cronograma. Às vezes, muitas vezes, a gente tem que intervir, chegar, às vezes, nesse gestor e falar: olha, tá vendo esse pedido que eu fiz aqui? Nós precisamos, porque está acontecendo isso. Eu estou com alto índice de escorpião, eu estou com alto índice de mosquito. Então, assim, a gente tem que explicar isso no pessoalmente. A gente, você tem que. Uhum. Aí é o vereador. A Aham. gente tem que procurar esse gestor. Eu, quando vou procurar qualquer gestor dentro de Várzea Paulista, eu já levo uma demanda. Então, eu chego com ele e falo: olha, tá vendo essa demanda aqui? Esse problema está assim, assim. Ó, esse dá para esperar. Ah, uma simples toca de lâmpada. Não é. Olha o momento que nós vivemos, um momento cada vez mais perigoso você andar. Você imagina sem uma iluminação pública. E muitas vezes o poder público, o executivo, ele não consegue observar o que o vereador está fazendo, o que o vereador vê, porque o Uhum. vereador está o dia inteiro na Tá rua. na é. Nós estamos na rua. Uhum. Nós, vereadores, estamos andando. No mesmo tempo, você está lá no Jardim Paulista, você já está passando pelo Jardim Bahia, aí é um que chama você na Promeca, é outro que fala, vem aqui no Buriti. Então a gente Uhum. está andando. Uhum. Então a gente está andando, a gente está acolhendo esses pedidos. E às vezes uma simples troca de lâmpada, ele tem todo esse trajeto da gente acolher, investigar onde está, de fazer o registro, encaminhar para a unidade gestora. Aí Uhum. essa unidade gestora ela tem que colocar no cronograma. Aí eles vão ver como que está o serviço. Às vezes, muitas vezes o serviço não sai, é uma troca de lâmpada. Por que que não saiu? Porque eles começaram a fazer uma licitação. Essa licitação não saiu, essa licitação teve algum probleminha, não tem o material. Ah, Uhum. mas tem que ter o material. Mas assim, é um processo licitatório. Aham. Então nós temos que ter esse cuidado toda vez que vem um pedido, da gente poder dar esse retorno, né, esse feedback para quem está nos passando. Então a gente tem o meu gabinete, ele tem todo esse cuidado. A Uhum. gente dá atenção para todos os pedidos que chegam para a gente, desde o mais simples até o mais complexo. A gente senta, a gente avalia, tá. Nem sempre, a gente sai feliz. Eu não saio muitas vezes eu fico frustrado também. Uhum. Por que que eu fico frustrado? É onde vem a dor. Eu querer dar uma resposta positiva. Ligar para Paula: "Paula, nossa, você lembra aquele pedido da florzinha no jardim, na praça onde você mora?" Não vai dar certo. Uhum. Sabe por quê, Paula? Olha, tem esse probleminha, ela não vai conseguir fazer. Então aí eu acho que é a parte da dor, da gente poder passar para a pessoa que não vai conseguir. Mas também tem a parte gostosa. Aham. Paula, olha que legal, aquela jardinagem, aquela parte paisagística que você pediu perto da sua casa, vai conseguir. Tive sinalizado Bacana. com o gestor, segura um pouquinho. Isso aí, Paulo, eu estou falando para você, é as coisas que a rotineira, que nem Uhum. tudo: "Ah, mas é obrigação da prefeitura". Sim, é obrigação sim do executivo fazer todo esse serviço. Aham. Mas é obrigação do vereador também estar ciente do que está acontecendo na cidade. Aham. Estar ciente, porque todo mundo está pedindo. Porque eu escutei uma vez, aqui na região mesmo, grande político, uma posição muito boa na política estadual, ele pegou e falou assim na fala dele: "Prefeitos, olha, trate bem os seus vereadores, porque o para-choque, a porta de entrada são os vereadores, são os deputados. Porque nós estamos aqui. O Aham. prefeito, ele está no gabinete dele, ele está acolhendo todo mundo, Hum. ele está conversando, ele está buscando recurso, o Um vereador também olhar mais busca. macro, né. Então ele está lá, não é que ele não está na rua, ele está na rua também. Aham. Só que não é no mesmo tempo que o vereador está. Aham. Então por isso que São muitas os vezes olhos, né, muitas do vezes o vereador. prefeito que está lá, ele já foi um vereador um dia, ele já foi Aham. um gestor um dia, por quê? Ele já conhece o trabalho de rua. É. Eu falo que o trabalho do vereador
eu até agradeço você estar nos seguindo, acompanhando o nosso trabalho, porque Uhum. quando chega em rede social, quando você vê eu colocar lá, agradecendo, porque você tem que agradecer, e é uma prestação de conta sua. Eu tenho que Aham. ter minha prestação de contas. Você tem que ter sua prestação de contas com o seu cliente, com o seu paciente, com o seu amigo, Uhum. com os seus filhos. Nós temos uma prestação. Eu vou para minha rede social, muito: "Olha, obrigado, conseguimos lá o paisagismo lá da praça, da rua", vamos falar, da rua Morumbi. Hum. Conseguimos, fizemos lá. Porque é uma prestação de contas. Antes de tudo aquilo acontecer, nós já fizemos todo um trabalho por trás, buscando, para poder responder para aquela pessoa. Aham. O ano passado, nós tivemos mais de 600 pedidos de ajuda dentro de Várzea Paulista. Uau. Eu sei que não foi todos que eu consegui atender, Uhum. mas todos que nós conseguimos atender, a gente dá uma resposta. Hum. A gente avisa: "Olha, conseguimos". Às vezes a gente, antes de avisar, a pessoa já está mandando: "Tio Fabiano, olha, obrigado, Aham. vieram aqui agora mesmo, um pouquinho antes de entrar, uma amiga da região norte mandou para mim: "Olha, Ai, que obrigado que fizeram gostoso. para mim aqui, assim, assim, assim". Que legal. Então, assim, é o trabalho do vereador. Hum. O vereador é o representante do povo. Isso, ô Paula, é uma parte do Ah, essa é uma imagino. parte, tem outras funções, né. E assim, né, enquanto você fala, fiquei pensando, o vereador ele, são os olhos, né, todos os olhos da prefeitura, é estar na rua ali, mas é muito bacana de ver esse processo da parceria, né, dessa parceria mesmo, do vereador estar lá na rua, tá olhando o que precisa ser feito, mas a parceria também com o munícipe, né, de observar, de perceber a coerência, porque a gente sabe, imagina na nossa casa, né, eu quero que a minha casa se alguém chegar na minha casa hoje, vai ter coisa por fazer. E aí vai ser feito no momento certo. E isso porque tá no meu colo, na minha supervisão, eu que vou fazer sozinha. Então eu posso fazer, mas às vezes eu não tenho recurso financeiro, às vezes eu não tenho recurso do tempo. Então, eu imagino, enquanto você foi falando, fui imaginando ampliar isso para uma cidade inteira, né. É a mesma coisa que você trouxe. Esses chefes todos que eu falei, né, esses chefes observarem, acompanharem, Isso. monitorarem ali também, mas também com coerência, pra trazer. Tô me colocando no lugar de Sim, munícipe sim, mesmo, sim. sabe, de pensar assim: "Não, tem que pedir sim, porque é a ponte", mas tem também que pensar como a nossa casa. Porque, sabe, tio, eu falo muito isso até nos meus atendimentos, nos tratamentos. Falo assim: "A gente tem uma tendência a generalizar as coisas e achar que para o outro é mais fácil. Ah, não, porque a grama do vizinho é mais fácil. Ah, não, é porque o outro consegue porque ele tem isso, e a nossa mente ela é tão rápida para criar um monte de argumentos. Ah, para o outro é fácil fazer, para o outro é fácil fazer. A hora que você volta e com consciência fala assim, mas se é tão fácil fazer, por que eu conseguiria fazer se fosse eu? Aí, opa, acho que eu não conseguiria tão fácil. Então, como este podcast, né, ele é um podcast de elevação de consciência, de autoconhecimento, meu convite é para que você que está assistindo também não deixe de buscar as pontes, buscar os caminhos, mas para tudo que a gente vai fazer na vida, muita consciência, olhando e pensando, nada é milagroso, né, tudo tem um processo, como o tio Fabiano explicou, tem um processo para acontecer. Pensa na sua casa, quando você vai fazer uma coisa na sua casa: "Ah, vou fazer uma reforma", eu tenho que listar o que eu vou fazer, eu tenho que fazer a cotação, eu tenho que comprar material, então é igual, é a mesma coisa. E eu tô tentando mostrar, assim, até um meio termo. Eu, como munícipe, eu sei que eu tenho e posso pedir, e cobrar e monitorar. Mas Sim, como ser humano, eu também tenho que ter a consciência, eu preciso olhar e falar assim: "Espera aí, mas eu tô sendo coerente? Eu falei ontem, eu vou falar hoje de novo, eu tô sendo coerente?". Porque o meu convite para quem assiste, gente, é sempre esse, né, o podcast não tem esse nome à toa. A Dor e a Delícia, ela fala de equilíbrio, ela fala da gente conseguir olhar para tudo que acontece na nossa vida com equilíbrio, porque o caminho é sempre o caminho do meio. Então, por isso que eu fiz questão de trazer o tio numa figura que as pessoas muitas vezes, assim, falam da política de forma até pejorativa. Tem muita gente que sim, fala, né, como se fosse: "Ah, é político". Não, não, espera aí. Político é a minha ponte, é a pessoa que vai me ajudar a sim. tornar o meu pedacinho melhor, o mundo melhor, as coisas melhores. Só não acontece isso se não tiver a participação de quem tá É desse isso aí lado, mesmo. né. É o que nós falamos, o serviço, né. Aham. Nós estamos conversando de uma parte de serviço, só que o vereador não é só isso. É. E é uma é recíproco, né, é quem pede, também tem a minha parte. Sim, Aqui nós 2 tem a minha parte como quem pede,
tem a sua parte como quem tá mais perto ali para tentar levar, é isso. Isso. Aí tem a minha parte de novo, de cobrar, de pedir, Com de certeza perguntar, deve, porque de ter assim, é que consciência. nem eu faço na minha rede social. Aham, Eu deixo perguntas: "O que o seu bairro está precisando? aham, ó que O que que essa rua bacana. está precisando?". Eu peço também, eu peço pra ele, eu quero ser um elo de ligação e eu quero deixar o munícipe à vontade para dar sugestão. Aham, Pode dar sugestão. Tipo: "Fabiano, olha, faz 1 mês, faz 2 meses, vamos trabalhar". Porque uhum, tem coisas que a gente consegue mais rápido, tem coisa que não é tão fácil. hum, Então, assim, a participação popular no mandato de quem está ali num cargo público, fala no mandato do vereador, no prefeito, de um deputado, um senador, do governador, do presidente, tem que ter essa participação. tem. Eu não posso me isentar, eu não posso me blindar, eu não posso me trancar no meu gabinete. Uhum, Eu falo que o lugar que eu menos vou é no gabinete. Só que é o contrário, é onde o pessoal mais pede para me receber. hum, Então, o meu público, eles querem estar comigo no meu gabinete, porque eu tenho um público que construiu comigo, eu tenho uma fatia que eles caminharam comigo, então eles querem estar hum. no meu gabinete, eles querem conhecer o que é o gabinete. É Olha, uma que salinha de bacana. 3x3, uma parede. Está convidada a conhecer o nosso Ah, eu quero. gabinete, entendeu? Tirar uma foto com a gente, eu falo assim, daí você tem que participar quem está comigo. E a gente não Aham, esconde, então assim, uhum, a pessoa que caminhou comigo, ele quer estar lá dentro do meu gabinete, hum. e eu quero estar na rua. Porque na rua eu consigo passar: "Ô Paulo, olha, estava passando perto, nossa, de novo Fabiana aqui". Por quê? Para não viver mais naquele momento. Nossa, ganhou, sumiu. É, Nós não nossa, que escutamos bacana muito isso. disso? E nós Aham, estamos na rua, o nosso mandato é na rua, a gente vem conversando com a população, a gente vem fazendo visitas, a uhum, gente vem recebendo sim o nosso gabinete. Eu toda segunda-feira que antecede uma sessão da câmara, eu posto lá: "Venha uhum. participar da sessão da câmara". Ah, é verdade, eu vejo. Venha participar 10 horas na terça-feira, aqui na Uhum, Câmara Municipal de Várzea Paulista. É um mandato aberto. Então o que a gente faz ali, é um mandato aberto para você participar. Traga sua sugestão, traga sua crítica. Eu teve 2 ou 3 projetos que eu consegui, já implantar dentro de Várzea Paulista, umas leis que a gente implantou, foi sugestão. que bacana. Ó tio, vamos aproveitar até esse espaço. Ó, pessoal, olha que legal, isso é uma coisa que eu não sabia, hein. Eu via lá Sim, muitas vezes, mas olha que legal. Então existe um caminho ainda mais, disponível sim. para fazer os pedidos. Vamos contar um pouquinho na prática. Então, de que dia que é que pode ou como Olha, que funciona? Tem que nós inscrever, não temos nó tem? não, nós temos sessão toda terça-feira. Toda sexta-feira terça-feira aqui em Várzea, 10 horas da manhã, os vereadores se reúnem em uma sessão ordinária. Ali a gente debate projetos, a gente debate as indicações que a gente colocou, a gente debate assuntos, e vota, a Uhum, gente discute, colocamos em leitura. Eu falar assim que, agora vem uma dor, agora eu vou contar uhum, uma dor minha na aham. parte de vereador. Logo que a gente foi para assumir, você monta uma mesa diretora da Câmara Municipal, é onde que é um presidente, um presidente, primeiro, um segundo e um terceiro secretário. Eu sempre tive eu gosto de falar. Paulo, eu adoro falar, eu Uhum, adoro falar, eu adoro participar de grandes eventos, eu adoro. Eu faço parte do Fórum Paulista de Transporte Escolar, dos transportadores, eu adoro falar com todo mundo. Falar, aham. eu tenho uma dificuldade. Hum. A minha leitura, eu adoro fazer leitura. Só que você imagine só, Paula, Sob olha o pressão ali desafio no que eu tive. aham. No meu primeiro mandato, eu já estou na mesa diretora, faço parte dessa mesa diretora e toda a parte de leitura sou eu que É faço. você. Olha o Como primeiro desafio. secretário, porque cada um tem sua função. O Aham, presidente está ali, ele faz também a parte dele, o vice-presidente está para auxiliar também, o aham, aham. segundo secretário que faz a leitura bíblica, né, faz a leitura dos escritos, e o primeiro secretário ele faz a leitura de todos os projetos, ele faz a Uhum. leitura de todas as moções, ele faz as leituras das comunicações, e aquilo ali no início, eh, foi difícil, por quê? Tem uma câmera te olhando, tem c vou falar dentro de várzea. Eu não vou Imagino, falar imagino o porque, desafio. assim, a rede social ela não se limita só dentro do mundo, ela é Aham, aberta. Então com isso foi na leitura, eu fui para a aham. leitura. Então, assim, na terça-feira o munícipe ele participa dessa, ele está Hum. ali para escutar, o vereador está ali, ele pode, no término de sessão, no início de
Então, "Ô, vereador tio Fabiano, vem cá, olha, no meu bairro, ó, vamos fazer assim, eu tenho uma sugestão de uma lei que a gente pode implantar". Vou dar um Uhum. exemplo para você, um único exemplo de uma lei que eu implantei dentro de Várzea Paulista, que é a transferência da criança e a mãe sofrer qualquer tipo de violência. Vamos lá, Paula, vou explicar para você. Isso aí veio por sugestão. Uma Muniz, ela me procurou, ela sofreu, teve problemas, separou do marido. Então o marido ficou no mesmo bairro dela, só que ela se sentia ameaçada. E dentro do município nós não tínhamos uma situação dessa. Aí eu vamos procurar uma ideia de como a gente vai fazer. Nós criamos um projeto de lei dentro de Várzea Paulista, onde que assegura que essa mulher, vamos falar assim: "Eu moro no Jardim Bahia. Ah, minha filha estuda na escola mais próxima", vamos falar o Padre Wilfrido, ali no Bertioga. Aí eu mudei para o Jardim Buriti. Agora minha filha, meu filho, vai ter que estudar no Juvenal. Opa, mas não Não temos era tão vaga. simples. Não temos Aham. vaga, não é período. "Ah, mas eu preciso dessa vaga, eu não posso ficar no mesmo bairro onde está meu marido. Eu me sinto ameaçada". E ela mudou para outro bairro. Então nessa conversa, a gente foi dialogando, porque eu falo: "Paulo, eu não quero fazer projeto de papel", porque existem muitos projetos que ficam em papel engavetado. Uhum. Esse projeto não, quando a gente criou, já criou para ajudar uma fatia do mercado. A gente sabemos que Poxa, a que lindo violência contra a isso. mulher é uma violência muito grande. Existe número, estatística, que dias a dia, toda hora tem, vamos Toda falar, hora. não vou falar números exatos, senão a gente vai errar, mas existe um número de mulheres sendo violentadas todo dia no nosso Uhum, país, na nossa cidade, no nosso estado. E com isso, essa lei, ela segura a transferência dessa criança. Então, uhum. tendo Ai, vaga, que não lindo tendo isso. vaga, ela vai estudar em uma escola onde a mãe mudou, onde tem mais segurança para a mãe. Olha, eu vou pegar só um gancho para falar. Eu, Lógico. como terapeuta, nossa, até me arrepiei assim de ouvir isso, porque eu recebo casos diários assim dessa dor, relacionamento tóxico, dessa violência. Como mãe, né, eu vou dizer, muita mãe suporta a dor em prol do filho, seja qual for a dor. Então, às vezes, a dor e o medo de ficar no mesmo bairro, porque como que eu vou fazer com essa criança? Como que eu vou ela precisa estudar, Sim. né, minha vida já tá complicada, não posso complicar a vida dela. E me emociona, olha, me emociona, porque ver um projeto desse faz com que traz liberdade para a pessoa que está sofrendo, tio. Então, olha, me emocionei de verdade, parabéns por É, e essa lei, é que nem eu falei no início, não é fazer lei de papel. Quero fazer uma lei, ela vai ser praticada de novo. é útil, Eu não né. quero ter quantidade, chegar no final do ano, eu apresentei 40 projetos. Tá, mas e os seus 40 projetos? Pra trocar a Todas cor do todas as negócio. leis que nós colocamos, todas as leis que nós fizemos com o projeto, já houve a sanção do prefeito, foi todas as leis elaborada, foi Uhum, todas as leis estudada. A uhum. gente conversou, então veio, a gente tinha base, a gente procurou, nós estamos trabalhando agora em 3 leis, e logo, logo a gente vai colocar em prática, mas a gente está com uma base conversando com aquele setor, Hum. aquele grupo de pessoas estão sugerindo o que é melhor para aquele grupo. E as Olha que leis que nós bacana. colocamos, tanto as leis da mulher em vaga para o filho, porque a gente está pensando na segurança da mulher, só que eu Hum. tenho que pensar na criança. Olha, a mãe mudou, tem uma vaga. Então a vaga é assegurada, só Uhum, que tem um critério, né, Paula? uhum, Eu tenho que provar que realmente aconteceu. Ó, eu tô com um boletim de ocorrência, medida cautelar, preventiva, né, então eu uhum. tenho que mostrar, porque a gente não pode também, criar algumas leis e não colocar alguns requisitos. Até Eu porque, né, tem a parte que tem que ser dita. sim, Há pessoas que se aproveitam. Então isso a sim, gente tem que falar também, né. Às vezes a mesma pessoa que critica a política, que critica algumas coisas, é aquela pessoa que tenta encontrar uma é. brechinha, vou dar um E jeitinho, e então a não lei faz não é tão sentido. fácil de elaborar, Eu porque, assim, imagino. que nem eu te expliquei que não é tão fácil Uhum, você hoje fazer um pedido, né, e você conseguir executar esse pedido, a lei é a mesma coisa. hum, Tem minha assessoria, eu dou a ideia, que a gente começa a fazer junto, eles fazem todo aquela projeto para mim, aí eu encaminho
assessoria jurídica da Câmara Municipal, Uhum, é onde eles vão ver que se essa lei tem alguma inconsistência, se essa lei barra em alguns patamares. Olha, uhum, essa aqui não é de iniciativa do vereador, essa aqui é de iniciativa do executivo. Então a gente tem esse trâmite. Às vezes uhum, uma lei ela não é tão rápida de se formar. uhum, Ela é rápida de você poder colocar ali, montar, mas você tem que ter os trâmites, porque muitas vezes você faz uma lei, você pode falar, Fabiano, olha, eu quero uma lei, mas porque eu penso que isso vai ser fantástico para mim, porque olha, eu sou terapeuta, eu sou não sei o quê, eu sei que isso vai dar certo. Mas Paula, deixa eu falar para você, barra em outra vamos fazer junto? Vamos. Vamos mandar para o nosso jurídico? Olha, Paula, você está vendo isso aqui? Pode. Se eu fizer isso, e vai sofrer um veto do prefeito parcial. O prefeito não vai poder aprovar aquela lei, porque o, uhum, o vereador ele cria a lei dentro do seu parâmetro. O prefeito ele tem o poder de vetar ou sancionar. Lógico, ele vai vetar: "Eu não vou vetar esse artigo por causa disso, então eu não posso deixar passar". Aí volta para a Câmara Municipal, vai uhum, revotar, eles vão votar novamente, ou vai ajustar aquele artigo. Por isso que as leis que a gente faz hoje é muito incomum. Então a gente quer que o uhum, jurídico fala assim: "Viu, essa lei tá boa?". Tio Fabiano, eu tive 2 leis que o jurídico me orientou a não dar sequência, porque ia barrar. infringir outras Aí coisas. aí acontece o quê, Paula? Eu ia ficar frustrado, você que pediu ia ficar frustrada, Hum, então eu prefiro conversar com você: "Paula, vem cá, vamos elaborar? Vamos. Olha, só que assim, eu vou mandar pra nossa, Paula, lembra que ele fez? Olha, eu não posso fazer isso". Então esse é mais um papel do vereador. hum, Então não é só eu estar ali na rua, eu estar conversando, mais a uma rua é boa. caixinha. É, e quando vem a lei, tô falando que isso aí é o mais uma, tem outras, Aham. mas essa é uma que a gente tem que mostrar a verdade. Eu não posso simplesmente enganar, não. Vou vou vamos usar a linguajar brasileiro, né. Hum, Vamos enrolar um pouco mais, vamos embarrigar a Paula, uhum. vamos levando ela um pouquinho mais para frente, porque lá até lá na frente ela vai esquecer. Esquece, Paula. Poxa, é tão legal ouvir isso, sabia? Muito legal mesmo, porque eu falo muito, né, nos meus trabalhos ali com a terapia, sobre essa autorresponsabilidade, mas também sobre essa esperança de que o mundo é bom. O mundo tem maldades, mas o mundo é bom. Sim, Vai depender da ótica que a gente quer olhar. E se eu colocar o óculos de um ruim, eu começo a também me tornar uma pessoa. Eu acho que o mundo é ruim mesmo, então eu faço mesmo, e eu sou ruim, e eu acho que tem que morrer, e que tem que isso, que tem aquilo. Se eu acordo e coloco o óculos do, do bom, eu olho as coisas, eu tento entender o que está por trás, eu tento ser mais. Eu uso uma fala muito que é assim: o que Jesus faria, né? O que o amor faria? Então eu consigo olhar por esse lugar. Quando você traz isso, para mim, né, como terapeuta, como também uma cidadã ali, vem uma felicidade mesmo de pensar assim: retorno, né, eu sou ouvida, eu levo uma demanda, essa demanda volta, não necessariamente como eu quero, às vezes não dá para ser como eu quero, mas eu fui ouvida, vem um sim. retorno, vem uma explicação. O mundo tá carente disso, sabe. Eu tenho criança também, né, quem me acompanha aqui sabe, e eu falo isso muito para as crianças, falo isso muito para os clientes que estão comigo, e falo sempre assim: às vezes tem uma batida de carro, você bateu o carro ou você derrubou e quebrou uma coisa, não tem problema a situação, o erro, a questão. O problema é o que que você vai fazer com isso? O que você vai fazer depois disso? Ah, derrubei um negócio no chão, não tem problema derrubar, pode quebrar, pode fazer o estrago que for. O que você vai fazer depois disso? Vai pegar e vai limpar? Ah, eu bati o carro. Tá bom, pode ter sido o pior estrago. O que que você vai fazer? Você vai se comprometer? Vai voltar ali e falar: "Olha, tá tudo bem, eu sei que foi ruim, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou arcar com o que eu tenho que arcar". E quando você traz isso, sabe, dessa devolutiva, é a esperança que eu acredito no mundo, sabe. Quem tá comigo sabe. Esperança que eu acredito é isso, pessoas que fazem verdadeiramente o que fazem, sabe, que vestem a camisa, que sabem que do outro lado tem um ser humano, tem uma pessoa ali esperando uma demanda, né. Vamos levando, mas tem alguém ali que pode Sim. estar com crises de ansiedade, porque: "Cara, essa lâmpada aqui não conserta, mas meu filho vem quase de madrugada da escola", sabe. Então, assim, é tão bonito de ver e reforça o mundo que eu quero enxergar. E você falando isso, ô Paula, eu até me identifiquei muito. Uhum. Eu sou chato, eu falo.
Oi, é chato? Eu Eu não sou acho. chato. Não, eu sou chato. Eu sou chato em cima das demandas que passam Ah, para mim. tá, chato Sou com as muito chato, demandas. sou Aham, muito muito chato bom. mesmo. Eu cobro muito, o setor responsável. Às vezes eu sei que a pessoa que está do outro lado: "Nossa, mas eu já falei para ele ontem Uhum. que a gente vai fazer, tá no cronograma", mas eu sei que do outro lado tem uma pessoa esperando. Aham. E muitas vezes quando demora, a pessoa manda, que nem você falou, eu cobrei a primeira, segunda e eu cobro todo santo dia. Eu mando o WhatsApp para a pessoa responsável, eu ligo, eu mando áudio, só que Que também eu bacana. faço uma coisa, quando é executado, eu agradeço. Eu agradeço Que mesmo. bacana. Não é porque: "Ah, mas é função dele fazer", não, você É, tem que dar, você tem que agradecer tudo. Eu sou assim, uma simples troca de lâmpada, eu agradeço. Às vezes uma lei mais rígida, eu agradeço. Eu parceria, agradeço, sim, né. tem que agradecer, ele que deu sabedoria para nós poder Sim, criar aquela lei. Tem que agradecer quem acompanhou a elaboração daquela lei, porque não é somente você cobrar. Cobrar faz parte de todo o processo, porque foi que nem você disse, tem uma pessoa do outro lado aguardando uma resposta. Às vezes, muitas vezes, você não passa aquela resposta do jeito que ela quer, porque, se desse todo dia ela: "Olha, hoje eu não estou fazendo, não deu, hum. hoje não deu", porque você tá na eu estou na rua. Semana mesmo. Eu vou contar um fato bem Ai, rapidinho pra conta que você, a gente bem adora rápido. não, a gente Eu adora caminho na história, Avenida conta. Bertioga. Eu Aham. caminho na Avenida Bertioga Nossa, eu todo dia, imagino, para uma vereador caminhando, na Avenida vou fazer minha Bertioga, caminhada na avenida conhecida, todo dia. deve ser Das desafiador. 6h30, 7h30, das 6 às 7, todo dia eu faço minha caminhadinha matinal, Aham. todo dia, né. E essa semana teve um, que passou e gritou: "Tio Fabiano, não esquece de ir lá, hein". Ontem eu peguei o celular na hora, nossa, eu vou lá, peguei o celular, entrei na minha na no responsável pelo setor: "Ó, tudo bem? Você lembra aquele meu pedido lá, assim, assim, ô, me ajuda lá, que eu tô caminhando na Vila Bertioga", mas é verdade. Aham, Eu não aham. tiro isso com, eh, como que eu poderia falar para você, Paula? Eu não tiro isso como uma maldade da pessoa. Aham, "Ah, a nenhum pessoa problema. gritou", não, Aham. é um direito dela, ela tá me alertando, ela tá conversando Uhum. comigo, é gostoso, viu? Às vezes muitos podem falar: "Pô, esse cara tá me enchendo o saco todo dia". Não é todo dia, ele tá vivendo aquela realidade. É. Imagine você, todo santo dia você sair na sua casa e tem um buraco em frente da sua casa. Todo dia tem um buraco na frente da sua casa. Uhum. E você já pediu para aquele vereador, você pediu para aquele vereador, e o vereador não te dá um retorno. Aí É você uma tá lá. dor, né, É uma também dor da para aquela pessoa, pessoa, eu né. entendo ela. Uhum. Por isso que eu converso com Jesus. Entendeu? Isso aí foi bem rápido, só pra você Mas muito bacana, que é eu acho legal. que é assim, não é? Acho que a dor da delícia é isso, né? Conforme vem É. a dor, você tem que compartilhar, não é assim? É, e é gostoso ouvir esse bastidor, sabe. Sim. Eu acho que aqui o podcast está trazendo muito isso, assim, é o bastidor, né, o bastidor, porque a gente só consegue equilibrar, entender que existe dor e delícia quando eu tô disposta a entender que tem bastidor em tudo na vida, Sim, tudo tem um bastidor, né. Então, agora, né, a gente está falando aqui e enquanto você fala eu penso: "Olha, é isso, é um processo um pouco até terapêutico, né, tem que ser até um pouco terapeuta ali também para ouvir, para acolher essas pessoas", então muito bacana. E aí, por trás, né, do Fabiano Lima, né, o Fabiano Lima, até no episódio que a gente fez anteriormente com a Carol Siqueira, a gente falava sobre isso, as personas que a gente tem, né, e as personas não são personagem. Não é uma máscara. As personas são, momentos, né, fragmentos da minha vida. Então tem hora que eu sou a mãe, tem hora que eu sou a terapeuta, tem hora que eu sou, ai nada de tem hora que eu tô em casa que eu tô mesmo cansada, estressada, então assim, a terapeuta tá dormindo, porque eu tô estressada. Então assim, a gente tem esses movimentos também. tem. E aí eu quero ouvir, né, do ser humano, Fabiano, eu quero Fabiana. ouvir a sua história, assim, eu não, né, eu e todo mundo que tá aqui. Vamos ouvir a história, porque sempre que a gente conhece o ser humano que tá por trás das coisas, a gente se conecta, a gente entende algumas coisas, a gente passa reforça, quando a gente é fã, a gente reforça, né. Então vamos contar um pouquinho? Vamos. Conta um pouquinho. Paula, a minha trajetória é uma história bem longa, né. Falo que eu sou filho de metalúrgico e de dona de casa. Meu pai sempre sonhou com um filho mecânico, torneiro, Hã. um filho forjador, trabalha na empresa, engenheiro. Eu logo no primeiros passos, né,
saí do exército, eu me apaixonei pela saúde. Eu me apaixonei pela saúde, né. Eu já fui na contramão tudo. Eu queria trabalhar na parte da saúde, fazer faculdade de Hum, enfermagem, né. uhum. Então, a minha história é uma história bem longa, uma história, assim, que pegar para sentar, eu vou contar detalhes, mas Vamos assim, pegar outras vamos ter é até outra parte 2 desses peguem a isso, então pipoca assim, aí, que a gente vai assistir, que eu adoro história, eu amo. exatamente. Então a minha trajetória, assim, mas o Fabiano, ao mesmo tempo uma pessoa forte, pessoa fraca, entendeu? Falou, Uhum. tem dia que eu chego em casa, a única coisa que eu quero é assistir uma boa série, Tá quietinho. ficar quietinho no seu canto, Aham. sem então, ao mesmo tempo vai, é forte. Você tem que segurar isso para você, ao mesmo tempo que você quer um refúgio, você tem da outra ponta, tá esperando também ali. Então não é somente a rua, essência. E muitas vezes você deixa algum lado a desejar, né. Hum. Então a gente tenta, né, como ser forte, ter esse momento ali do Fabiano, ter esse momento de descontração. Uma vez meu filho perguntou assim para mim: "Pai, qual que é o seu hobby?" Nossa, Paula, aquilo me pegou. Porque que ele queria escutar de mim? "Pai, você gosta de jogar bola? Você gosta de jogar você gosta disso?" "Filho, pai gosta de andar de bicicleta." Mas não era aquele que ele gostava, ele queria escutar o que de mim? "Pai, o pai gosta de jogar bola." "Gosta de bola." Hã. "Ah, o pai gosta de caminhar." Mas não era isso que ele queria. Queria escutar: "Não, o pai gosta de torcer." Ele queria Uhum. saber: "Será que eu vou dar uma camisa de time pro meu pai?" Hum. "Ah, o pai gosta de conversar." Então, assim, ao mesmo tempo que a gente é forte, a gente é frágil também. Tem nosso momento. Eu acho que essa é a personalidade. Mas o Fabiano ele, eu não, não é a gente não vai venceu muitos obstáculos, não, né. A vida ela nos calejou a chegar até onde a gente chegou hoje, a fazer essa trilha, a poder ter, né, construído, uma família. Eu tenho hoje orgulho de falar mais de 30 anos com a minha esposa, Flávio, qual eu amo Hum. muito, Ah, um o beijo, meu Flávio. filho, Flávio. que tia também, viu. É Aham. tia, É tá, é tia tia, também. foi tia um Ai. bom Então, tempo. conta isso, Vamos lá, conta essa vamos trajetória. Você deixa eu contar pra trabalhou você. na saúde, Trabalhei como na saúde, foi? assim, eu comecei, lá atrás, trabalhar Uhum. numa empresa e logo que eu estava nessa empresa, me convidaram a trabalhar de motorista de ambulância. Eu fui trabalhar de motorista de ambulância, me apaixonei, Paula, por Uau. serviço da gente naquela época não era eu não tinha uma pessoa trabalhando comigo, então saía um acidente, eu ia sozinho. Tô falando pra você em 1998, Aham. olha quantos anos atrás, 1998. Então, você ia fazer aquele socorro, tá sozinho. Várzea Paulista não tinha bombeiro, daí dependíamos do bombeiro de Jundiaí. Nós éramos a tempo do hospital AMEC, e aquilo eu fui pegando paixão por isso, né. Aí fui fazendo um curso, fazendo outro, aí logo entrei no SAMU, conheci minha esposa. A minha esposa, ela trabalhava atendente de uma loja, e logo em seguida a irmã dela começou a trabalhar com transporte e ela entrou. Ela comprou uma van e foi Hum. trabalhar de van, tia Flávia, né. E Uhum. logo a gente foi se conhecendo, eu fui pegando gosto, aí eu ia com ela e eu via que todo mundo gostava. O pessoal: Uhum. "Olha o tio Fabiano, tio Fabiano." Então quando ia a tia Flávia, os alunos iam assim, ó. Quando ia o tio Fabiano: "É, tio Ah, Fabiano, tio Fabiano, tio Fabiano." Então Fabiano assim, brincalhão. aí ia a tia Flávia, todo mundo sério. Aí o Fabiano, peguei gosto por isso. Aí eu Aham. comecei a trabalhar com o transporte escolar. Aí eu comecei a fazer o quê, Paula? Olha que interessante, eu não abandonei a saúde. Eu trabalhava no SAMU, Aham. trabalhar no SAMU, que daí já era uma outra um outro trabalho. Hoje todos os municípios ele tem um trabalho diferenciado de resgate. Então hoje trabalha um motorista, trabalha um técnico de enfermagem, ou trabalha com enfermeiro, trabalha com médico. Então Uhum. eu exercia essa função à noite no SAMU. Aham. Aí, quando eu saía do SAMU, minha esposa fazia o período da manhã, eu voltava, dormia, e na hora do almoço eu ia fazer a linha da escola, à Aham. tarde a linha da escola, aí foi quando foi pegando o tio Fabiano. Olha, Aí foi bacana. surgindo essa inspiração de poder trabalhar com o transporte escolar, de poder conhecer um pouquinho mais do transporte, e Uhum. que depois vai vindo as suas ramificações, né. Não é Aham. somente o transporte escolar, aí você vai conhecendo o pessoal do transporte coletivo,
transporte de fretamento, taxista, os amigos do Uber. Então é um segmento muito grande, mas Uhum. foi no transporte escolar que a gente pegou codinome, vamos falar assim? Aham. Tio Fabiano. Então o Olha, que tio veio bacana. dali, porque assim, meu filho deve usar o transporte escolar. Usa, e a gente tem lá o tio Egon. Um Tio beijo para Ego, o tio então. Egon também, que eu acho que o É, tio Egon muito vai assistir, a gente gente adora boa, o tio gente boa. Egon. Tio Ego, prefixo 40, que tem uma história bonita de vida Isso, também, viu. Mas deixa pra ele, linda. você vai convidar pra É, eu vou ele contar. convidar o tio Egon para Então, vir. assim, e ali ele sempre chamava tio Fabiano, tio, tio, e o carinho da família, tio Fabiano. Então isso muitas vezes preenchia o Fabiano. Foi onde eu fui pegando o gosto do tio Fabiano. Então a gente foi trabalhando tio Fabiano, e a gente cresceu a nossa trajetória no transporte escolar, no SAMU. E 2016 foi o meu primeiro contato com a política. E essa base deve ter apoiado, E né, essa deve ter base, porque curtido assim, você lá. muitos falavam assim: "Ah, mas é uma categoria que ainda não tem uma regulamentação no município, é uma Hum. categoria que falta". A gente foi trabalhando, a gente fundou a primeira associação em Várzea Paulista, transporte escolar, a gente regulamentou dentro do transporte escolar dentro de Várzea, a gente fez uma vistoria que podia, ajudar todos que estavam ali, a associação trabalhava, então a gente veio trabalhando desde lá de trás. Em Aham. 2016 eu saí candidato pela primeira vez, trabalhando com o transporte escolar, e depois a gente foi trabalhando mais, cada vez mais. Só que no meio do tempo, Paula, aconteceu um fato, acho que foi um fato marcante na vida de todo ser humano, que foi a pandemia. A pandemia, ela pegou bem no meio da minha trajetória, porque quando eu iniciei a vida 2020. política, Uhum. quando chegou em 2020, começou a pandemia. Parou, e todo mundo não saía de casa, e o transporte escolar não era mais nada, vamos falar assim, todo mundo dentro de casa, e o transportar, as escolas fechadas, as faculdades Nossa. fechadas, vamos para o EAD. E ali eu vi um segmento, Paula, um segmento forte. Ali eu vi um pessoal que fez cada vez mais eu ter orgulho do tio. Porque aí eu vi sim o que era um segmento de transporte. Eu Que não bacana. todos os transportes, Paula, eles tiveram o seu lado, mas eu estou falando exclusivamente do transporte escolar, o qual naquele momento eu estava inserido ali. Aham. E eu vi que realmente uma base de sustentação. Todo mundo se deu a mão, assim, se Todo mundo se apoiou? deu a mão. Quando a gente Isso. ganhava 5 cesta básica, a gente transformava em 10 cesta básica. Ah, Porque você imagina maravilhoso. só, um pai de família que só vive do transporte Aham, escolar, aham. vê a sua renda cair a zero. E ele não poder pegar o seu veículo e trabalhar com outra coisa, porque existia leis que não permitia. E a gente correndo para criar leis para poder dar esse amparo para esse pessoa poder trabalhar. Então o que Aham. a gente ganhava, a gente multiplicava. A gente Lindo, multiplicava, a gente gente. levava na cesta básica, eu lembro até hoje, eu, o Fábio, a Sueli, o Fernando, o Leandro, a gente dividia. Olha, Aham. veio 5 cesta básica, a gente dividia, não ficava para nós. Sim. Não ficava para nós. A gente dividia, a gente chegava, chamava lá, "Ah, tia Paula, o tio Gustavo, o tio Gabriel", a gente chamava eles assim para nós: "Olha, tá aqui, ó, essa aqui é para você". Nós Já estava fizemos isso. nascendo vereador, já Sim, estava já e a era, gente né, e a esse gente trabalhando intermediário. ali. E outra, a gente tinha que correr atrás de maneiras que eles não pudessem infringir uma lei. Ao mesmo tempo que a pandemia veio, eles tinham umas responsabilidade na mão. É. Eles tinham impostos para pagar, eles tinham, manutenções para fazer, deu para acertar, e a gente tinha que correr atrás de poder buscar essas intenções. A gente conheceu uma pandemia que as leis que existiam, elas caíram por terra. Só que Mas era alguém tinha que trabalhar por isso, né, isso, e alguém ia só ter que que era o sair. único momento que qualquer cargo que estava no poder, ele podia abrir mão de receitas. Hã. E a gente foi conversando em município, eu Uhum. ajudando outros municípios também, viu, Paula? Não foi só você falar: "Você trabalhou só por várzea?". Não, eu conheci tantas pessoas de outros municípios durante a pandemia. Durante a Trabalho pandemia, nós lindo, tivemos gente. tantos contatos com outros municípios, porque a gente tinha que se estudar entre nós, e o que deu certo naquele município na pandemia, vamos tentar para cá. Aham. Mas será que é a realidade do meu município?
Teve município que conseguiu fazer aporte financeiro para os transportadores, mas não era a realidade de Várzea Paulista. E Várzea Paulista conseguiu fazer abrir mão de receita. O prefeito na época abriu mão da receita. Não, Uhum. eu vou abrir mão da receita. Quando voltou a pandemia, eu vou abrir mão de uma vistoria. Eu vou abrir mão desse custo. Então, assim, tudo foi se ajudando. Então, assim, no meio da trajetória. E bem durante a pandemia teve mais uma eleição. Foi onde eu disputei a segunda eleição. E a gente trabalhando para que a gente pudesse, né? E aí veio 2024, um desafio muito grande. Eu já não, eu tenho transporte escolar trabalhando também. E a gente encabeçou a eleição. Pra, Vamos agora, a gente vai Para poder, ter mais né, acesso mais até, né, acesso. porque já estava fazendo. O vereador ele já nasce, né, ele na verdade, eu vou comentar sobre isso, mas para É, mim o vereador já nasce lá no cara que conduzia a ambulância sozinho, né, sim, que tinha que arrumar saídas ali, que sim. tinha que arrumar a melhor forma de fazer. E aí quando vem nesse processo aí eu quero comentar sobre propósito de vida, hein. Daqui a pouco eu vou falar, mas pode concluir. E aí veio, a gente ganhou a eleição. Só que daí, no momento que a gente ganhou a eleição, no momento que a gente assumiu o cargo de vereador, aí não é só para o transporte escolar. Aí nós temos segmento. Aham, Mas eu não deixo hoje de olhar para o transporte escolar, porque muito toda a isso. minha bagagem, toda a minha substância, minha família, meu filho, foi sustentado pelo transporte. Construí uma vida no transporte escolar. Eu chorei Uhum. por causa do transporte escolar. Então é Eu, tio Fabiano é, mesmo, é o me- que eu vou chamar de tio Pode Fabiano. chamar de tio Fabiano. Eu, entanto, como um painel da Câmara é tio Fabiano. No meu Aham. gabinete está escrito tio Fabiano. A minha Que rede social é lindo. tio Fabiano. É, Eu tenho orgulho. Eu tenho muito muito orgulho. lindo. E quando você perguntou quem é o Fabiano, É isso. a minha trajetória é isso aqui. Eu queria falar do SAMU. Maravilhoso trabalhar na área de saúde. Eu encontro os meninos da ambulância aqui da Várzea, eu fico feliz cada vez que eu encontro eles. Eu cada dia mais eu quero lutar por eles também, porque foi a minha bagagem também. Só que no SAMU eles me chamavam de Fabiano Lima. Aham. Ah, é o Fabiano Lima, é o Lima, é o Lima, né. Uhum. Então assim, Fabiano Lima representa o SAMU na Ah, forma da pessoa Fabiano Lima. E o tio representa o transporte escolar. E o ah, tio Fabiano Lima representa tudo. todo mundo. Eu te falo, mas tem que ser assim, não tem, Paula, porque Tem, se a gente não integrar, fizer, a gente tem que integrar, é a palavra integrar. correta. Ó, vou trazer agora então, eu gosto sempre de trazer para o público, assim, fazer o link com coisas que eu defendo muito e eu quero que você observe na sua vida. Olha que interessante a história do tio Fabiano, mas observa na sua vida. A gente tem também uma tendência, infelizmente, né, de, viver alguma coisa, observar o ciclo daquela coisa e muita gente desdenha. "Ai, graças a Deus que eu saí daquela empresa. Ai, graças", não é assim? Muita gente não Sim, faz isso? "Ai, nossa, aquela empresa foi horrível. Ai, tinha um chefe tóxico. Ai, nossa, pagava mal". E muitas vezes a gente conta a nossa história desse jeito, olhando para trás e pensando: "Ai, nossa", né, e desdenhando. Só que tudo, absolutamente tudo que a gente faz a gente já tem um pequeno sinalizador do que é o nosso propósito, do que vai vir quando a gente tiver a nossa maturidade emocional. Então, tudo que a gente faz na nossa vida vai colocando uma pecinha no quebra-cabeça. E quando a gente sabe integrar e honrar tudo que a gente viveu, é quando a gente vive num estado que a gente fala de plenitude. A plenitude é a felicidade constante. A felicidade, ela é o pico. Eu tenho picos de felicidade. Eu vou contar na minha vida 5, 10 momentos que eu fui feliz verdade. A plenitude é me manter com um estado de felicidade, mesmo num dia ruim. Só que a gente só consegue alcançar essa plenitude quando eu honro a vida, eu honro tudo que eu vivi, eu honro as dores. Então, enquanto você foi falando, foi muito bonito, assim, a minha cabeça ela já pensa, né, de acordo terapêutico ali. Todo esse processo, né, desde quando você talvez tenha que, não sei como foi, mas talvez tenha que, encarar o pai ali para falar: "Eu quero trabalhar com esse segmento. processo que mexe com pessoas", né. E aí, gente, olha como é linda a mágica da vida. Esse impulso que o tio Fabiano teve lá, já falava que ele ia vir ser essa ponte, ser esse vereador, ser essa pessoa que está na rua, que gosta de gente, que ouve histórias. Se ele não tivesse ouvido ali aquela intuição, aquele sopro de Deus e se mantido ali firme,
Ele talvez hoje a história dele seria uma história de frustração, de tristeza, porque ele não exerceria o dom dele. O dom dele era com pessoas. Aí, quando a história vai correndo mais, eu vou vendo a mágica da coisa, né. Quando ele tá trabalhando com transporte na saúde, a esposa, que até então não era esposa, mas trabalhava com transporte também, e aquilo, na hora que acontece, a gente não sabe muitas vezes por que que aquilo acontece, mas lá na frente o transporte escolar ia precisar daquela humanidade do tio Fabiano, que ele aceitou no momento que ele falou: "Pai, vou ser forjador, eu vou trabalhar na área da saúde". Mas tá vendo como tá tudo ligado, tá tudo interligado. Então a gente precisa saber honrar a nossa história. O meu convite é assim, ó, para você que tá em casa, gosto muito de conversar com quem tá assistindo a gente. Sabe aquilo que doeu muito na sua história, né, aquela história que você conta hoje de uma forma pejorativa, que você conta de uma forma assim: "Ah, se eu pudesse eu apagaria isso da minha história". Olha com carinho, né, para com aquele momentinho, aquele recorte da sua vida e pensa assim: "O que aquilo que aconteceu aquele momento reflete na minha vida de hoje?". Quando eu olho para aquilo que doeu ou que foi diferente do que eu queria, ou que mudou a minha vida, né, fez uma grande mudança, quanto daquilo que eu uso hoje, na minha trajetória, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, conta de novo a história da sua vida de uma forma diferente. Porque olha que bonito, o tio Fabiano ele vem contando a história dele de uma forma muito carinhosa, muito gostosa. Ele treinou esse olhar e ele faz assim. Só que a gente sabe que tem muita gente que não faz. Tem muita gente que conta a história, ah, porque minha mãe, porque meu pai. Ele podia ter contado essa história pra gente agora, falando: "Meu pai? Ah, meu pai não queria que eu fosse", e colocado ênfase nesse momento, sei lá. Ou poderia ter contado: "Ah, não, porque a pandemia foi horrível a pandemia, porque a pandemia a gente ficou, sem ter cesta básica para todo mundo". Mas qual a história que ele decidiu contar? Cara, no período da pandemia a gente teve 5 cestas e 5 virou 10. Então, gente, por favor, sabe, aproveitem isso para transformar o olhar da sua vida. Todo podcast eu quero deixar uma mensagem, eu acho que essa a mensagem desse podcast é essa: você tem sempre 2 óculos, começa o dia com 2 possibilidades, tem 2 óculos aqui. Você veste o óculos que você olha a sua vida e fala: "Nossa, minha vida tá horrível, a casa tá precisa reformar, meu filho tá sem educação, meu marido, a gente vai se separar", ou você pode colocar o óculos, você não precisa ignorar o que tá acontecendo de ruim, mas você pode olhar e falar assim: "O que eu posso fazer por essa casa que tá caindo aos pedaços? O que será que tá acontecendo? Será que eu tenho alguma parcela de conta? Eu que tô deixando ele mais estressado? Será que tem alguém que me ajuda? E meu relacionamento? Cara, mas mesmo se a gente for se separar um dia, como é que eu faço pra conviver bem com ele?". Então, sabe, olhar pelo lado positivo. Enquanto você me conta essa história, eu vou vendo, sabe, os pontos de ligação, a costura da história. Então, meu convite é esse, para que o nosso convite, eu acho, né, para que você na sua vida pense quais foram os pontos de costura. Qual foi aquele momento que parecia que ia, nossa, Deus, ia dar tudo errado, mas aí alavancou para alguma coisa que você está vivendo ou que você vai viver. Então, ó, fé e esperança aí, não é, tio? Não é olhar a vida assim? Sem palavras. Eu acho que eu vou mudar esse nome aqui. Acho que você poderia falar reencontro. Reencontro. Paula, eu nunca parei para pensar a forma que você descreveu. Aham. Eu nunca parei para pensar, ó, Ah, eu que não parei para lindo. pensar mesmo, porque assim, você fez um relato Aham. que eu nunca imaginei isso aí. Ah, que Eu bacana. nunca imaginei, desde que eu Aham. escolhi para ambulância, agora que eu tô como vereador, tudo, vamos falar assim, tudo foi um conjunto, né, Aham. que tudo envolveu pessoas, né. Sim. Essa autoleitura que você fez eu refleti muito nesse Ah, que ba meu 3 papel de 3, terapeuta. 4 minutos, eu acho que foi, Uma mini eh, terapia aqui, né, nós mas é fizemos. gostoso, Paula, Aham. poder fazer um bate-papo desse, eu acho que muitas pessoas às vezes falam: "Ah, mas o podcast, eu vou assistir lá o podcast lá, 1 hora falando". Foi 1 hora e Também não 10, sei, não a faço gente ideia. tá uma Daqui delícia a que não pouco eles con cortam, acende a daqui a luzinha aí, pouco ó, deu alguém acende, tempo, chama né. a gente, fala: "Viu, Então acabou". assim, eu me encontrei muito nesse momento. Aham. Eu acho que, assim, devo ter falado muito, mas assim, algumas coisas começam a maquinar, Uhum, uhum. porque realmente foi a minha trajetória, é isso que eu contei para você em 1 hora. Sim, Então, assim, a gente contou, vamos falar assim, a gente apertou o velocidade 16, né, a velocidade 2 lá que a gente tem no WhatsApp, a sim. gente apertou a velocidade 2, fizemos um bom bate-papo, que eu acho que
Eu acompanho você também em rede social, Uhum, né, faço aham. questão, porque a GC2 eu vejo os meninos sempre postando, a gente eles postam, eu acompanho, eu vejo que a conversa que você tem com todos que acompanham você, mas eu nunca inserido no programa A Dor e a Delícia. Nunca, Aham. por quê? Eu tô só acompanhando, mas você fica acompanhando, quando você participa, que fica o convite, né, de participar em Paula e conhecer a Paula Calegari, porque eu conheci ela de um formato, agora Aham. nós conversando, a gente se reencontrou, Uhum. e eu me encontro hoje vamos falar assim, nesse bate-papo seu, eu vi que a roda gigante ela é maior do que eu É penso, né. maior, né, já E, né, mexe vamos uma falar assim, coisinha. nós estamos acho que na metade da roda gigante ou um quarto da roda gigante, tem Aham. muito para a gente fazer essa roda girar, mas Paula, esse Refletiu longe. nossa, foi longe. Ó, e olha só, né, ainda sobre isso, a dor e a delícia é trazer essa humanidade, né. Falo e vou falar muitas vezes para todo mundo entender, assim, o objetivo desse podcast, das pessoas que vêm aqui, é entender, todo mundo tem uma história. E quando a gente aprende a ouvir, gente, acredite você no que você quiser, eu não sei como é que você nomeia, mas acho que ninguém é doido de olhar para a vida e não pensar assim: "Tem alguma coisa maior que rege esse negócio aqui, gente, não é possível que tem coisa que eu nem controlo e sai tão perfeito". Então, acho que todo mundo pensa nisso, né. Então, acredita, você que tá aí, que essa força maior tá ligando as pessoas. Essa força maior, ela tá tentando te falar qual é o seu propósito, qual o dom que você veio nessa vida, né. E todo mundo tem, gente, todo mundo tem. Talvez alguém aqui esteja assistindo e num momento, né, ruim da vida, pensando: "Cara, e eu, né? Poxa". Agora, se a gente não se a gente imaginar minimamente que eu vim sem um motivo, acabou tudo. Como é que o cara, né, como é que Deus eu brinco assim, né, será que, Deus olhou para o lado e esqueceu de você? Como é que é? Então ele não seria tudo isso, né, ele é maravilhoso. Então você tem um propósito na sua vida, você tem um dom. A questão é, será que você está conseguindo ouvir pequenos chamados? Porque não vai ser uma coisa assim, ó, vai cair um papel na sua frente falando assim: "Olha, o seu propósito de vida é, o seu dom é", não vai acontecer isso. Vai acontecer como nós falamos, o pequeno chamado lá para pilotar a Ambulância. ambulância. Aí depois vai acontecer um encontro com uma mulher, que até então Sim, é só uma mulher, que depois vai se tornar sua esposa, que trabalhava com a van. Aí tem o outro chamado que é: "Caramba, parece que quando eu entro na van as crianças gostam, as pessoas dão risada, elas curtem. Olha, mais um pequeno chamado do seu dom. Nossa, acho que é aqui que eu tenho que estar". Porque às vezes às vezes não, acontece isso com todo mundo, eu tô falando com conhecimento de causa, eu atendo muita gente, e é sempre assim. O coração dispara, a pele arrepia, você fala: "Nossa, sim, tão bom estar aqui. Ah, mas, ai, não posso fazer, vou para outro caminho". Tem gente fazendo isso todo dia. "Nossa, eu me sinto tão bem com criança". "Você trabalha com o quê?". "Não, eu trabalho numa sala fechada". Porra, você tá falando pra mim que sua pele arrepia quando você tá com criança, por que que você não começa a direcionar pra trabalhar com criança ou pra fazer um trabalho voluntário com criança? Gente, é só deixar o corpo falar, é só deixar a voz que fala baixinho soprar no ouvido. Porque aí você vai linkando. Nossa, eu gosto de gente. Ah, então agora eu trabalho aqui com a van. Aí veio a pandemia. Nossa, eu gosto de servir, eu gosto de ajudar, eu gosto de ir sim, lá pedir para trocar o projeto de lei para liberar ali, né, os pagamentos do município. Eu gosto disso. Olha, então espera aí, parece que eu tenho coragem de estar à frente dessas coisas. Aí vai ouvindo: "Ah, então, mas será?". Porque eu imagino, o coração deve disparar quando você fala: "Será que eu vou me cantar? Eu vou lidar com a é um frustração, desafio, né, como você não?". vive num mundo que, às vezes, a pessoa não quer escutar falar de política. Falar de Mas você falando política. agora, Paula, eu aprendi muito durante a pandemia. Aham. Fui linha de frente na pandemia, Paula. Hum. Quando você falou agora da autovalorização de vida, de se encontrar, de não reclamar, eu não reclamo da vida. E quando a pandemia veio, eu vi muitas pessoas. Eu vi um hospital transformar num covidário, onde que só entrava pessoas com Covid. Eu via setores sendo desmanchado ali, sendo desarticulado e montando para ter aquele respirador, e pessoas entrando, andando, saindo numa urna. Dali eu aprendi da agradecer a cada dia.
Só que No por período da pandemia você estava estava no SAMU, ainda com sa estava. olha, Eu que não estava no SAMU, eu desafiador. estava trabalhando numa ambulância chamada UTI do Hospital São Vicente. Então Pegava eu bem ali. transportava todos os pacientes que davam entrada no PA para o São Vicente. Eu contato 100% com o paciente com covid, mas, às vezes Deus, né, Deus ele escreve algumas coisas na nossa vida, perdemos poucos amigos, tal, poucos, poucos mesmo, Ele estava protegendo, né, quem poucos. estava servindo. Eu passei toda a pandemia trabalhando dentro do hospital. Eu fui pegar covid, eu estava não mais trabalhando no hospital. Uhum. Eu fiz todo aquilo, eu peguei pacientes que verdade, Paulo, eu tirei do PA, coloquei no Hospital São Vicente, ele morreu. Eu vendo você falando isso, realmente a gente tem que agradecer a cada dia, entendeu? Então, assim, a pandemia nos ensinou muito. Eu acho que você conversa sobre pandemia todo dia. Eu estava falando essa semana na Câmara Municipal, o desafio que é a pós-pandemia. Nós tivemos antes da pandemia que ninguém sabia de nada, quando fala pandemia, epidemia, ninguém sabia. É quando veio a pandemia, efeito. Nós temos o efeito agora o pós-pandemia. Estava falando essa semana na Câmara Municipal, numa fala que eu fiz lá, falando pós-pandemia. Até hoje a gente tem reflexo, nós estamos falando aqui de 5 anos, Paulo, É, 5 anos. A pandemia durou o quê? 1 ano? O reflexo está sendo 5 anos. e Então vai ser essa fala que você fez aí, a gente tem sim, cada dia agradecer. agradecer e, ó, olhar atento para cada detalhe da sua vida, sabe, não deixa passar despercebido. Você foi falando de momentos específicos que teve essa virada, né, Sim, você falando, eu pego muito isso, porque nos tratamentos ali que eu faço com as pessoas, eu pego esses pontos chaves, né, fala que é o ponto da virada ou às vezes é uma pedra angular, sabe, é uma coisa que é tão importante para mim que quando alguma coisa mexe com aquilo, mexe na minha vida inteira. sim, E você foi falando de pontos, assim, ó, que foram alavancando a sua vida, sim, e aí todo mundo passa por isso, todo mundo tem isso. Então aprenda, né, a olhar. Eu desejo que esse podcast te ajude a, independente da situação que você está agora, olha para sua vida, não tá bacana? Reflete, pensa nas histórias, pensa nessa história tão bacana que a gente ouviu, né, olha que legal, essa história mudou muito e ela foi mudando, ele foi mudando de profissão, ele foi mudando de grupos, ele foi mudando de coisas, mas ele foi honrando, e aí tá se encontrando cada vez mais, hoje é feliz, né, é feliz sim. como vereador, é feliz nessa trajetória. Então, se não tá bacana aí pra você, ouve, começa a se conectar com o que já foi, que você já teve, com o que você está vivendo agora, e se pergunta sempre: "Pra quê?", o que que eu preciso aprender com isso? E se tá bom, a mesma coisa, olha para sua história, pega os pontos, nossa, minha alma vibrava na adolescência quando eu fazia isso. Nossa, mas aí também quando eu casei, quando eu ah, lidar com pessoas, ou lidar, como eu falei, com criança, ou com, senhorizinhos, velhinhos ali, ou, né, saindo até do âmbito de pessoas. Às vezes uma atividade que você gosta, eu gosto muito de fazer aquilo. A coisa que eu mais ouço, tio, é assim, ó: "Nossa, eu adorava jogar futebol, dançar, eh, bater um papo com um amigo". E aí eu pergunto, né: "Você faz um pouquinho disso hoje?". "Nossa, nunca mais, faz 30 anos que eu não faço, faz 20 anos que eu não faço". Muita gente deixando para trás coisas que faziam a alma vibrar. E tem uma fatia inteira da psicologia, tem uma vertente, assim, da psicologia que fala da psicologia positiva, fala da importância da felicidade, do propósito de vida, sabe. Às vezes eu tô trabalhando numa coisa ou eu tô vivendo alguma coisa muito dolorida, só que 1 hora de conexão com algo que faz a minha alma vibrar, que é um estado de flow, que é uma coisa assim que eu falo: "Nossa, ponta aqui, parece que eu não vejo a hora passar". 1 hora, às vezes, renova a energia de uma semana inteira, Sim, entende? Então, não deixa essa peteca cair. Vai descobrir o que você gosta, vai ouvir o que faz sentido para você, seja profissionalmente, seja no trabalho, profissionalmente, pessoalmente, seja na família. Vai buscar esses pontos de conexão, igual o tio trouxe pra gente. E olha, eu tô encantada de ouvir a história, sabe por quê? Porque isso vai trazendo mais humanidade, vai trazendo mais sentido, vai trazendo mais orgulho, né, de quem a gente vota, de ter votado em você e ter dito assim: "Ó,
Cara, vou dar um voto é um voto de confiança mesmo, né, vou colocar aquela pessoa lá. E aí, às vezes, a gente olha a história de vida da pessoa e fala: "Nossa, eu não concordo com nada que essa pessoa viveu". Mas é tão prazeroso olhar pra sua história de vida e falar assim: "Cara, é um cara humano que eu quero, é esse cara humano". E só dá pra ser humano assim, vivendo o que você viveu, entendeu? Estando em contato com o humano, estando no chão ali, vivendo a realidade. Então, olha, ganhei o meu ano, entende, por ter votado no tio Fabiano, por ter, cobrar, né, eu peço muitas coisas também, porque eu tô aqui no Deve, município. Então, agora ganhei o meu voto, deve, fiquei deve. feliz por isso. Paula, eu vou até só fazer um breve resuminho aqui. Meu filho, quando era mais novo, ele adorava quebra-cabeça. Ele era apaixonado por quebra-cabeça. E ele sempre teve um bom domínio no quebra-cabeça. Então você Uhum, dava um quebra-cabeça de 10 peças, ele montava peça, ele monta. E hoje eu me vejo nesse quebra-cabeça. Eu me vejo nesse quebra-cabeça que cada dia eu coloco uma pecinha. Só que o quebra-cabeça ele tem um mecanismo, você tem que saber jogar ele, porque é um jogo. Você tem que achar as pedras para se encaixar, as peças para se encaixar certinho ali. uhum, E nessa vida, hoje eu vejo esse quebra-cabeça. Hoje eu vejo a figura do meu pai, aquela pecinha. Hoje eu vejo eu saindo de um exército, hoje eu vejo eu entrando para uma ambulância, hoje eu vejo ali eu vejo ali eu indo para um transporte escolar, hoje eu vejo um quebra-cabeça onde uhum. vamos falar, como vereador, eu sei que todo aquele quebra-cabeça Foi. foi necessário eu montar, Uhum. porque hoje aquele quebra-cabeça faz parte da minha vida. E é a base, né, tio, É a minha base. é uma base verdadeira, né, Sim. sólida. E esse eu falo assim que não foi o podcast, viu. Eu acho que foi uma hora de De terapia com a terapia. Paula, hein. Ó, É isso. ganhei uma hora de terapia, hein. E eu ganhei Ó, também de ouvir semana as que vem tem de novo? histórias. É, tem de Então novo. assim, essa uma hora de bate-papo, Uhum. a gente consegue se encontrar. E hoje o meu quebra-cabeça é esse. É desde que a gente começou a falar de uma simples demanda, que às vezes ele requer todas as peças, ele também é um quebra-cabeça. Hã. Onde a gente vai passar por uma lei, vai passar por busca de recurso. Então hoje eu me vejo esse quebra-cabeça na minha vida, e nesse momento que você trouxe para mim, eu fiz um Hã. panorama geral, porque, se faz necessário, né. E essas conversas eu acho que o podcast ele ganhou um boom por causa da pandemia. Aham. E antes da pandemia, eu vou falando que Não eram tinha, vamos falar assim, é não uma um tinha não. bate-papo ou outro, era Uhum, aqueles vídeos de que ia nas plataformas, né, é uhum. uma live daqui, é uma live de lá, lógico, hoje ganhou uma proporção, porque hoje você faz os seus cortes, né, você vai ali, então assim, o podcast hoje para aquele que é um bom entendedor, o meu filho ele é apaixonado por podcast. Aham, Ele adora assistir podcast, você conhece ele. aham. Então ele adora, ele assiste podcast, ele fica 1 hora, 2 horas, né, mas ele adora. E eu vejo hoje essa figura da Paula no seu podcast, é o momento mais fácil de você trazer aquela pessoa que está com você e mostrar nesse lado, Aham. porque por isso que a gente tem que incentivar cada vez mais os podcasts. Porque o podcast é isso. É. Hoje é a Paula. Amanhã, daqui a pouco, é um podcast de empreendedor, daqui a pouco é um podcast de política, Aham. porque é tudo inserido. "Ah, não quero falar de política". Tem que se falar de política. É. Aí eu não queria falar com uma psicóloga. Misericórdia, eu vou sentar do lado da psicóloga, ela vai buscar aquilo lá atrás e pega. É o Aham. papel da psicóloga. Eu vou correr da psicóloga? É. Como você vai correr de um político? Você assim, eu dependo dessa psicóloga, e a psicóloga ela vai depender de um político. Ela vai trazer Uhum. ideias para esse político. É que nem você falou, eu estou numa empresa, eu tenho 2, 3 chefes. Estou como um vereador, eu tenho 119.000 habitantes em Várzea Paulista. Olha a nossa região. A gente está sendo, né. Então é o momento, Paulo, esse quebra-cabeça que eu mencionei agora, é o quebra-cabeça da vida. A vida. É o Isso mesmo. quebra-cabeça da vida, né, Paula? É isso mesmo. Então, olha, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou, Eu né. adorei. Muito bom, agradecer mais uma vez esse bate-papo, essa conversa edificante, porque, como eu falei algumas vezes aqui,
A gente é feito de histórias da nossa vida e quando a história do outro ressoa em nós, a gente se Sim, sente um pouquinho mais na direção certa, né, a gente olha e fala: "Olha, então espera", e aí vem a esperança, "Poxa, é verdade, olha que legal, vale eu persistir um mais pouquinho humano, mais". né. Às vezes alguém está passando por uma situação ali, está mudando de trabalho, fala: "Ah, meu Deus, e agora? Será, será?". Daí ouve essa história e fala: "Ah, olha só, uma mudança de trabalho que foi muito boa. Sim, Então quem sabe", então assim, esse é o papel, pelo menos do meu, né, desse podcast aqui, é de encher você de esperança, de propósito, de autorresponsabilidade também, porque a gente precisa também saber o nosso papel, até onde a gente tem que ir antes de cobrar o outro, seja o marido, seja o filho, seja alguém aí que convive com você. Então é um pouquinho de cada coisa que vai fazendo a gente ficar melhor, a sim. gente evoluir. Então, muito obrigada. Paula, eu que agradeço o convite, a dor e a delícia. Foi, assim, momentos, assim, posso falar para você, maravilhoso. Ah, que Eu bom. acho, assim, reencontro, né. Quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, não somente dentro do seu podcast, mas pelo trabalho que você faz, aí tem o prazer de conhecer alguns momentos. E que, assim, Deus te abençoe a cada dia mais, que você Amém. possa, assim, o podcast ele vai sair das barreiras, todo mundo vai encontrar quem é Paula Calegari, né, uma grande profissional. Eu que agradeço esse convite, peço desculpa porque foram, né, a gente vem falando: vamos fazer", de repente eu: "Ah, vamos hoje aqui", ou só hoje, pego de Foi surpresa. Eu maravilhoso, acho, assim, quando tem que ser. tem que ser, né, Paula. É, Obrigado pelo convite e que Deus sempre te abençoe nessa sua trajetória como profissional, mãe, esposa, e que você amém. possa cada vez mais, pra cima. Ah, nós, né. Pra Muito nós. obrigada.